Saudações amigos colecionadores, eu sou o Giovanni do canal Geotoys e hoje vou trazer para vocês nesse vídeo um tema bastante polêmico e um assunto um tanto quanto complexo, que são os assuntos de réplicas, customizações e criações que influenciam figuras de linha, tá? Então falaremos sobre esses três assuntos aqui hoje nesse vídeo. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque existe uma grande divergência entre a importância para o colecionismo de Falcon entre réplicas e originais. Então vou desmistificar um pouquinho isso hoje aqui nesse vídeo para vocês, tá bom? Então, para começar a falar sobre isso, eu queria contar um pouquinho de história para vocês. Quando eu comecei a colecionar Falcon, há muitos e muitos anos atrás, não existiam tantas opções de internet como existem hoje, né? Então hoje existem redes sociais, existe o Mercado Livre, então hoje é muito mais fácil você encontrar itens do Falcon do que era quando eu comecei lá atrás, né? Quando eu comecei lá atrás, tinha primeira mão, tinha boca a boca, tinha outros formatos de você conseguir obter as peças do seu Falcon. E nós não tínhamos muitas referências, né? Como era um Falcon original, quais as peças que compunham aquela aventura. Então foi assim que tudo começou. Lá no começo, eu tive muita réplica, né? Obviamente, ter réplicas não desmerece uma coleção. Por quê? Porque é a réplica que fomenta o colecionismo, né? Então você primeiro quer ter uma figura, então a gente tem pressa de ter aquela figura, de ter aquela aventura. Quando nós não encontramos o original, não conseguimos comprar o original, nós partimos para uma opção que é a réplica, tá? Então foi assim comigo também, né? Eu comecei com réplicas, eu tinha bastante réplicas. Eu trouxe essas duas figuras que vocês estão vendo na tela aí para falar um pouquinho de como começou essa minha história com réplicas, né? Hoje eu divido os produtos da Geotoys em dois grandes segmentos, sendo as reproduções réplicas e as criações próprias, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui hoje, mas vamos lá. Então, essas duas figuras que vocês estão vendo aí, uma é original e outra é réplica, tá? A original é essa aqui e a réplica é essa aqui, tá? Quando eu comecei a colecionar, esse macacão, por exemplo, o macacão do Falcon 80, era muito difícil de se encontrar. Era um macacão que a gente não encontrava em nenhum lugar. Ele e até a roupa que a gente chama de menudo. Eram roupas que a gente não encontrava em nenhum lugar. Até falei sobre o menudo em outros vídeos para vocês. A gente não encontrava. E aí, na época existiam outras pessoas que faziam réplicas. E eu recebia as réplicas e eu comecei a ter interesse por isso. Falei, poxa, cara, dá para melhorar isso aqui. Dá para fazer ele mais próximo do original, ele mais fiel ao original, né? Porque, obviamente, quando você pega uma réplica, você vê se o caimento está perfeito, você vê se as cores são muito parecidas com a época, e é assim que eu venho fazendo até hoje. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês ilustra muito bem essa história, tá? Ilustra muito bem. Então, por exemplo, quem ainda não tem um Falcon 80 desse que está aí na tela, pode optar por uma réplica, né? E vai ter uma experiência muito legal com a réplica, tá? Então vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu penso, qual que é a minha visão de réplica. Então eu estou trazendo para vocês essas duas figuras, tá? Que são Falcon 80, que eu respeito o conceito da réplica da época, do original da época, tá bom? Então, quem não consegue comprar um Falcon 80 tem a opção alternativa de ter uma réplica. São figuras que vão te dar o mesmo visual, tá vendo? Esse vai ser um original? Jamais. Esse é o original, tá bom? É isso que eu falo para vocês, para que vocês criem referência, que para vocês saibam efetivamente a história, como a coisa era lá na década de 70, na década de 80, você precisa ter o original para referência. E isso vale para qualquer segmento. Se eu quiser fazer um vídeo com propriedade sobre relógios, eu tenho que ter o relógio original na mão para poder opinar, para poder tentar transmitir o meu conhecimento. Eu não vou poder fazer um vídeo de relógio, ser uma autoridade em relógio, usando o relógio réplica para falar para vocês.
É impossível você ser uma referência falando de réplicas. Isso vale para qualquer coisa, né? Eu não posso mostrar tênis, réplica, e querer falar da história dele, olha como que ele era. Não, por quê? Porque é uma réplica, ele nunca será original, tá? E isso vale também para o nosso colecionismo de Falcon. Então, é isso que eu falo, a réplica ela é válida, mas ela jamais será um original. Eu mesmo produzo réplicas, né? Vocês sabem disso, né? Como tudo começou. Então, estou trazendo para vocês esse Falcon 80, para vocês verem como que a gente consegue entregar a mesma experiência. Eu trouxe para vocês, por exemplo, essas duas figuras, que são os Falcons que nós chamamos de... que é o Missão Heróica, né, da série Missão Heróica. Como só foram feitas 400 unidades do Missão Heróica, eu também faço a reprodução dele. Por quê? Porque amigos colecionadores, colegas colecionadores não têm como comprar essa figura, ou porque estão muito caras, ou porque não existe mais no mercado. Então o que eu faço? Eu produzo uma figura muito semelhante ao que foi fabricado. Eu faço algumas alterações que eu acho que são evoluções, tá vendo? A minha tem um bolso lateral, o meu adesivo termocolante, né? Eu alterei aqui o símbolo para o símbolo de resgate, mas no geral são figuras muito semelhantes, tá bom? Qual é o original numerado que só tem 400 unidades dele espalhados pelo mundo? Esse. Opa, troquei. Esse, tá? Esse é o original. Esse nunca deixará de ser original. Poxa, Giovanni, mas eu não consegui comprar o original na época, eu queria muito Missão Heróica. Não tem problema. Existem outras opções, tá bom? E andando pelo tempo, voltando um pouquinho mais para trás, qual outra réplica que eu quero trazer para vocês, que é também de uma figura clássica? O Ação Camuflada, tá? Que também foi uma réplica que eu desenvolvi há algum tempo atrás, né? Utilizei equipamentos de medição de cores, de tonalidade para chegar na composição exata da cor. Pô, Giovanni, mas está diferente. Óbvio que está diferente. Um tem 44 anos, outro tem 44 dias, tá? Mas quando eu crio uma réplica, tá? Eu respeito exatamente como era a figura lá atrás quando ela foi lançada original, né? Então, essa é a importância efetiva que eu dou para réplicas. Por que as réplicas são importantes? Como eu disse anteriormente, para permitir que colegas colecionadores tenham em sua coleção itens que não estão mais disponíveis ou que, quando aparecem, são muito caros, né? E a réplica é extremamente importante para que a linha Falcon venda mais. Quanto mais réplicas, customizações nós tivermos no mercado, mais Falcons serão vendidos. Ou seja, quem comprou 10 turbocópteros não deixou 10 turbocópteros como eles vieram na caixa, montados na prateleira. Essas pessoas usaram réplicas, usaram customizações para aquelas figuras. Então a réplica também é importante, a customização é importante para fomentar a continuidade do colecionismo, tá? Falando um pouco de réplica, por que eu também acho que elas são super importantes? Porque elas também fomentam a criação de novos produtos. Ou seja, isso aqui é uma criação minha, que na verdade não é uma criação, não. O macacão de piloto existe, eu fiz um para escala 1/6, que pode ser usado por um Falcon, e nós temos o nosso piloto, aí Olhos de Águia, que vocês conhecem. Então, quanto mais nós fazemos customizações, quanto mais nós fizermos customizações, mais provável que as linhas, os fabricantes, vejam o que a galera está curtindo, vejam quais são as tendências de mercado e tentem replicar o gosto do povo, o gosto dos consumidores em suas linhas, tá bom? E por fim, existem roupas que não existem mais inteiras. Nós temos roupas que não estão mais inteiras. É impossível você ter, por exemplo, a primeira versão da Caça ao Tubarão em látex perfeita. Então a minha coleção, por exemplo, na minha coleção eu uso essa versão em neoprene. Por que é importante? Nós sabemos que o relançamento foi feito em neoprene. Então, olha só que legal. É uma alternativa que a fábrica encontrou,
baseada no que os colecionadores estavam adotando e hoje permite um relançamento de um item tão icônico, tá bom? Então, pessoal, como que eu queria concluir esse vídeo para vocês? Deixando bem claro a minha visão sobre a importância da réplica, da customização. Isso é super importante para que o mercado continue aquecido, para que os colegas colecionadores tenham alternativas, né, ao original. Nem sempre o original está disponível e nem sempre o original é acessível, né? Nós sabemos disso. Mas, em contrapartida, nós não podemos esquecer o valor do original. Por quê? Porque para contar a história, para termos referências, nós precisamos do original. Só o original traz com exatidão milimétrica o que aconteceu nas décadas de 70 e 80. Não adianta. Um relógio, para você opinar sobre relógio, como eu disse anteriormente, você tem que ter o original, tem que pegar na mão, sentir o peso, ver como que funciona o mecanismo. Não adianta querer se tornar referência em alguma frente, em algum assunto, sem conhecer o original. Senão nós teremos amanhã ou depois no mercado de todo o colecionismo especialistas em réplicas, tá? Então, quando eu trago para vocês a importância do original, é para que a gente não perca a história do original, sem esquecer a importância de uma boa reprodução, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e vida longa ao Falcon.